Atualmente, nós temos inúmeras discussões no Poder Judiciário e no CARF envolvendo a cobrança de imposto de renda, INSS e contribuições de terceiros sobre as valorizações das ações que são oriundas dos planos de Stock Options. A Receita Federal entende que você deve sim pagar imposto se os preços das ações aumentou entre a data de adesão do plano e o dia que o contribuinte veio a exercer a compra dessas ações. Mas você sabia que essa cobrança é ilegal? Que é possível questionar a tributação da Receita Federal contra você, contribuinte? Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo sobre esse assunto. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te ajudo a resolver problemas jurídicos, a diminuir os riscos dos seus negócios empresariais e também proteger o seu patrimônio e, é claro, a sua família. Se ainda não é inscrito aqui no canal, clica no sininho que está abaixo, se inscreva e aí você consegue receber todas as semanas as nossas orientações jurídicas sobre planejamento societário, planejamento patrimonial e planejamento sucessório. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre a figura da Stock Option Plan, ou seja, o plano de outorga de opção de compra de ações. Esse é um plano que passou a ser adotado aqui no Brasil a partir da década lá atrás, de 1980, principalmente em relação à evolução do mercado de capitais e do crescimento da própria difusão das sociedades anônimas aqui no país. Essa ideia, inclusive, já era aplicada lá nos Estados Unidos em várias subsidiárias das empresas multinacionais que tinham filiais aqui no Brasil e já adotavam essa prática lá no exterior. E fez então com que essa ideia fosse trazida para cá, para essas filiais dentro do Brasil. De forma assim muito simples e resumida, a gente pode dizer que as Stock Options são contratos com cláusulas específicas nos quais as empresas estabelecem a possibilidade do administrador, do empregado ou de alguma pessoa vinculada ali à empresa, um terceiro prestador de serviço talvez, de adquirir então em data futura uma quantidade específica de ações a um preço que já determinado ou determinado lá atrás, no momento da contratação desse plano. Com isso, esses contratos fazem parte do que a gente chama de plano de outorga de opção de compra de ações e são aprovados pela Assembleia Geral desta empresa, com base no artigo 168 da Lei de Sociedades Anônimas, 168. E a operacionalização desses planos se dá basicamente através dos seguintes passos. Primeiro, é justamente aprovar e estabelecer esse plano de outorga de ações que é definido pela empresa e aprovado dentro da companhia, dentro dos requisitos, das condições que estão previstas lá no Estatuto Social. E também definindo quais vão ser os preços, a forma de aquisição, o período de carência, que a gente chama de vesting, e as condições de compra dessas próprias ações. Segundo, pela oferta, pela divulgação desse plano para os administradores, para os colaboradores, para os prestadores de serviços, que são as pessoas elegíveis para a possibilidade de firmar esses contratos de outorga de opção de compra de ação. E, com isso, no futuro, ter esse direito de exercício da compra. Terceiro, também é constatado no futuro se houve ou não preenchimento dos requisitos para exercício dessa opção, que a gente chama de período de vesting. Nesse período, o optante, que é o contribuinte, tem o direito de definir se opta ou não pela compra das ações. E quarto, é o próprio exercício em si da outorga das ações, que faz com que ele adquira as ações e depois seja obrigado a ficar com essas ações ou vender em determinadas condições. Nesse ponto, inclusive, é indiscutível que poderá existir imposto de renda sobre o ganho de capital se eventualmente tiver uma variação positiva
do patrimônio das ações que foram adquiridas, entre o valor da aquisição dessas ações, que é na data da opção do exercício de compra, e o valor futuro, caso as ações sejam vendidas por esse participante. Se essas ações valorizarem após a aquisição da própria compra e forem posteriormente vendidas a um preço maior, não terá como fugir e o participante vai ter que pagar o que a gente chama de imposto de renda sobre o ganho patrimonial. Mas a grande controvérsia tributária que existe é sobre a valorização que existe antes do exercício da opção de compra dessas ações. Se o valor das ações aumenta entre a data que você aderiu ao plano e o momento que você faz o exercício dessa opção de compra e adquire as ações, se o participante deve ou não deve pagar algum tributo nessa valorização. Será? De um lado, nós temos a Receita Federal, que entende que esse ganho é sim tributável, porque ele é de natureza remuneratória e decorreria da contraprestação do trabalho que foi prestado a favor da empresa. Ou seja, o governo federal entende e autua e cobra o participante de imposto de renda sobre o rendimento decorrente do trabalho, através de uma alíquota progressiva de 27,5%, e 2, contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o valor da opção de compra e venda, já que houve a valorização entre a adesão do plano e depois o exercício da compra das ações. Mas, por outro lado, os contribuintes falam que não, que as Stock Options possuem a natureza eminentemente mercantil e por isso não deveria ocorrer qualquer tipo de tributação, porque não se trata um ganho experimentado em razão da prestação de serviço do trabalho. Após anos, então, de controvérsia, se o contribuinte ou a Receita estaria certa, inúmeras ações judiciais e administrativas na Justiça e no CARF foram propostas e, finalmente, agora, dia 11 de setembro de 2024, nós tivemos o julgamento de 2 recursos especiais na sistemática de recursos repetitivos e que resolveram essa controvérsia, pasmem, a favor do contribuinte, dizendo que não deve haver o pagamento de imposto de renda, INSS e contribuições de terceiros. Então, a partir de agora, o STJ reconheceu que as Stock Options têm a natureza mercantil, baseada em 3 fundamentos. Primeiro, o próprio elemento de contrato mercantil inerente ao plano de opção de compra de ações. Segundo, há próprio enquadramento, dessa Stock Option que não é considerado como remuneração. E terceiro, que não há disponibilidade econômica em favor do contribuinte e acréscimo patrimonial entre a adesão do plano e o exercício da opção de compra. Assim, é importante que você agora fique atento a essa nova e recentíssima decisão do STJ sobre imposto de renda, INSS e contribuição de terceiros, que não incidem, então, nos planos de opções de outorga de compra das ações, ou seja, das Stock Options. Tudo bem? Ficou claro? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe também aqui o seu like e comente abaixo qual o tema e o que você gostaria que a gente tratasse aqui no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!